Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje o nosso assunto é décimos, centésimos e milésimos. Vamos lá? Primeiro, vamos iniciar com uma definição, né? O que é um número decimal? A primeira coisa é que através do número decimal, vamos colocar como ideia, né? Até o nome dá pra gente ter uma ideia, que representa o número 10, tá bom? Vamos lembrar do número 10 na nossa cabeça. A notação decimal, ou forma decimal, é uma outra forma de representar os números fracionários. Como assim outra forma de representar os números fracionários? Vimos que a fração, né? Ela é composta por um numerador e um denominador, certo? Numerador é esse número que está aqui acima, certo? Vou colocar só a letra N. E aqui é o denominador, é o número que está abaixo. Vimos também que a fração, né, é a mesma coisa também que uma divisão, né? Eu tenho um numerador e abaixo eu tenho o denominador. Isso é a mesma coisa que 2 dividido por 4. Quando a gente for dividir 2 por 4, vamos aqui na questão vamos pensar em dinheiro, que é mais fácil a gente fazer a conta. Se eu tenho R$2 e divido para 4 pessoas, certo? Vai dar 50 centavos para cada um. Então, esse 50 vai ser um número com vírgula, certo? Vai ser um número decimal. Que a gente vai entender daqui a pouco mais detalhes essa questão de decimal, centesimal e milésimo. Mas, por enquanto, é só para vocês entenderem esse contexto, tá bom? A fração, a notação decimal, né? A forma que está sendo escrito, é uma forma de representar os números fracionários, que pode ser números, como eu posso falar, quebrados, tá bom? Não vai ser um número inteiro, aquilo que a gente faz na nossa contagem. Números decimais. Os números decimais têm uma utilização mais ampla e comum que as frações, pois a sua grafia ela é mais simples e os cálculos mais fáceis. A gente vê muito número decimal quando a gente vai falar em dinheiro, certo? Que a gente usa sempre aquela vírgula para representar os centavos. Vamos ver um pouco de história. Não existe só números inteiros. O que é número inteiros, né? Os números inteiros são aqueles que não tem... que eles estão... a gente serve a nossa contagem normal, que não tem nada quebrado, não tem vírgula lá. Né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for no 1,5, 1,2, 1,3, já não vai ser um número inteiro. Entre o 1 e o 2 existem vários valores, né? Na régua, a gente vai ver aqui na régua, né? Em qualquer régua que vocês forem ver, entre esses números inteiros, né? 1, 2, 3, vai ter vários tracinhos. Então, esses vão representar esses valores intermediários, que são chamados de números decimais, tá bom? No sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira decimal ocupa uma posição ou uma ordem, com a seguinte denominação. Se a gente lembra de aulas anteriores, a ordem, né, representa esse grupinho que ele tá aqui, ó. Centésimo, décimo, milésimo. A gente viu centena, dezena e unidade, certo? Lemos a parte inteira seguida da parte decimal acompanhada das palavras. Por exemplo, décimo, quando houver uma casa decimal. Quando eu falo uma casa decimal, eu estou falando da posição da vírgula, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, 5,2. A vírgula, ela tá lá, todo número, né? A gente tem que botar na nossa cabeça que todo número que a gente for falar, ele possui vírgula, só que essa vírgula não precisa aparecer. Por exemplo, o número 5 é a mesma coisa de 5,0. Como a vírgula não pode ficar sozinha, né? Ela não pode ficar assim solta, tem que ter uma coisa ao lado dela, né? Eu vou colocar um zero aqui, mas 5,0 é a mesma coisa
que o 5, certo? A gente vai também na questão de dinheiro, né? Se vocês forem olhar em qualquer lugar, o dinheiro fica 5,00, 5 reais, certo? Centésimo, quando houver duas casas decimais. Aí aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um 5 aqui, ó. Viram que a vírgula se movimentou duas vezes. Uma, duas. Milésimo, quando houver três casas decimais. Eu vou colocar outro número aqui, ó. Aí vocês sempre lembram o seguinte. Décimo, 10, 1. Por que 1? Porque o 10 só tem um zero. Então, a quantidade de zero vai representar a quantidade de vezes que essa vírgula ela vai se movimentar. Centésimo, lembra 100. São dois zeros. Então, movimentou duas vezes. Lembre aqui desse exemplo que eu coloquei. E milésimo, 3 vezes. Que o 1000 não tem 3 zeros. Então, ó, movimenta 3 vezes. Décimo milésimo. Aí a gente vai entrar aqui na classe, na ordem. Ficaria mais fácil de lembrar. Mas por enquanto a gente vai ficar só com esses 3, certo? Vamos para uns exemplos. Temos aqui uma tabela, né? E temos aqui, ó, lá na unidade temos 1, 6, 5. Vimos que a vírgula tá dois números à frente, né? Ó, a vírgula ela sempre era para estar no final e ela tá duas casas à frente. Então vai ser 1 inteiro, né? Que ela tá na unidade e 65 centésimos, certo? Ó, porque foi duas vezes. A vírgula se movimentou duas vezes, ó. 1,6 e 1 inteiro. 1,6, 1 inteiro e 6 décimos. Tá vendo? A vírgula só foi uma vez, ó. Agora, multiplicação com números decimais. Quando se multiplica um número decimal por 10, 100, 1000 ou qualquer outra potência de 10, certo? Aqueles números que possuem vários zeros, a vírgula anda uma casa decimal para a direita, de acordo com o número de zero no multiplicador. Isso é chamado de regra prática. Como assim? A gente viu, né? Eu estava colocando os exemplos em relação à vírgula quando ela está sempre no final, certo? Quando a gente faz isso, a gente está reduzindo o número. Concordam? Por exemplo, ó, eu tenho 57. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, né? Eu estou dividindo esse número por 10, né? Eu movimentei a vírgula uma vez, então esse número reduziu. Aqui a gente está falando em multiplicação. Então, quando a gente multiplica, a gente está fazendo o que com o número? Aumentando o número. Então, no caso de multiplicar, a gente vai acrescentar. A gente vai movimentar a vírgula para frente e eu só acrescentar zero. Tá bom? Vamos ver isso bem direitinho nas atividades, tá bom? Multiplicação com decimais. Vamos lá, o primeiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 350,33 centésimos, né? Eu lembro que foi movimentado duas vezes, vezes o 10. Olha o que aconteceu aqui, ó. Qual é a dica? Repete o número do jeito que tá aqui, ó. Pode repetir o número. A vírgula estava aqui, ó. Não estava aqui? Quando multiplica por 10, o que acontecer? Essa vírgula pulou para frente. Então, quando a gente tá falando em multiplicação, essa vírgula vai para a direita. O lado que a maioria escreve, né? Não posso dizer para todos, porque pode confundir também. Mas, ó, para a direita. 0,26, 0,56 vezes 100. Ó, o 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Então, essa vírgula pulou 1, 2, 56, tá vendo? A vírgula ficou no final, ó. Se eu colocar a vírgula aqui e colocar um zero, tá certo? Tá certo, não tem problema. Mas não precisa aparecer, porque esse zero depois da vírgula aqui, ela não tá interferindo em nada. Então, não precisa aparecer. 2,00. O que é que acontece aqui, ó? Essa vírgula ela vai pular 3 vezes, né, ó? 1, 2, e ainda vou consultar outro zero, para ela poder ficar aqui, ó. Certo? Aqui vai ficar 2.000, né? Teve um errinho aqui. É 2 vezes 1.000. Basicamente aqui é 2 vezes 1.000, né? Porque esse zero aqui não serve. Mas só para vocês entenderem a movimentação da vírgula. 3,5 vezes. Aqui tem quanto? 10.000,
né? O 10.000 tem 4 zeros. Então, ó, 1, 2. Aqui, 3, 4. Certo? Situação problema. Então, agora vamos tentar resolver com base no que a gente já viu. Sabrina, do 6º ano, comprou 4 chocolates ao valor de R$1,75 cada. A gente vê aqui que a gente tem um número decimal, né? Sempre quando a gente falar em número decimal, geralmente a gente vai lembrar em dinheiro, fica mais fácil da gente pensar, questão de moeda. Quanto Sabrina gastou? Então, ó, concordam comigo que aqui vai ficar a mesma coisa, certo? Aquela questão da multiplicação. Eu tenho 1,75, né? E eu comprei 4 chocolates. Então, 1,75 mais 1,75 mais 1,75 mais 1,75, 4 vezes. Então, eu vou fazer a multiplicação disso. Vai ficar 1,75 vezes 4. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Resolver normal, a multiplicação, tá bom? 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20. Coloco o 2 lá em cima. 7 vezes 4. 28. Mais 2, que subiu, 30. Sobe 3. 1 vezes 4. 4 com 3, 7. Pronto, fiz aquela multiplicação, certo? E aí, professor, e a vírgula? O que é que acontece? Olha, a vírgula estava movimentada 1, 2, certo? Aqui embaixo não tem nenhuma vírgula. Então, eu vou contar quantas vezes a vírgula estava aqui. Vou fazer isso a mesma coisa aqui, ó. 1, 2. Então, aqui vai ficar quanto? Deixa eu colocar só embaixo para ficar mais fácil. 7. R$7, né? Pronto, R$7. Chegamos à resposta correta, tá bom? A gente tinha visto lá na aula em relação a multiplicar por 10, por 100, por 1000, que é só a movimentação da vírgula. Aqui nesse caso a gente teve a movimentação da vírgula e a multiplicação do número normal. Como o número tem vírgula, né, como é um número quebrado, a gente multiplicou normal e movimento, tá bom? Aqui tem a explicação, ó, 2 casas decimais, 1,75, e o outro vai ter também 2 casas decimais. Exemplo 2. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando R$7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, o que é que complica nessa questão? Nada. A gente pode colocar normal, tá bom? A gente pode colocar o número normal. Eu vou fazer aqui, depois vai aparecer resolvido também em forma de digitar, tá bom? Então, aqui, ó. Posso colocar um número até sem vírgula, por enquanto. Mas eu vou colocar com vírgula aqui. E a gente vai fazer essa multiplicação normal. Quanto é 0 vezes 5? Todo número multiplicado por 0 é 0. Que é o 0 5 vezes. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai ser 0, né? 8 vezes 5 dá quanto? 40. Coloco o 0 e sobe o 4. 7 vezes 5? 35. Com 4 que subiu? 39. Agora vamos no 1. Quanto é 0 vezes 1? Ó, lembra que pula uma casa, tá? Não coloca abaixo, não. Quanto é 0 vezes 1? 0. Quanto é 8 vezes 1? 8. E quanto é 7 vezes 1? 7. Vou tentar fazer menor só pra gente colocar o resultado aqui. Depois eu... 0. 0 mais 0, 0. 9 mais 8, 17. Coloco o 7. E sobe o 1, certo? 1 mais 3, 4. 4 com 7, 11. Pronto, a gente chegou no resultado. A gente fez uma multiplicação normal, aquela que a gente é acostumado a fazer. Mas o que é que agora eu vou analisar, né? Aqui a vírgula movimentou quantas vezes? Ó, 1, 2. Centesimal, né? E aqui é quantas vezes? Decimal. Então, eu vou contar, ó. 1, 2. Sempre do final, tá? E aqui, 3.
Aqui a gente vai fazer, ó, do jeito que tava aqui em cima, eu contei 3. Então aqui eu vou contar 3 também. 1, 2, 3. Então aqui vai ficar 11. Vírgula 7, tá bom? Então aqui vamos para a resolução. Vou apagar e vou botar mais uma vez a resolução aqui para vocês entenderem, tá bom? Resolve a multiplicação normal, depois conta quantas vezes eu vou movimentar a vírgula, tá bom? A operação a ser realizada é a multiplicação, que a gente já fez. Assim teremos 7,85 vezes 1,5, né? Deu aquele número, depois deu esse outro aqui, que é o que a gente tinha feito. Acho que eu tinha esquecido desse número quando eu coloquei, mas deu a mesma coisa. 11,775. Observe que a quantidade de casas decimais da resposta é a soma da quantidade de casas decimais dos dois números, né? Ó, aqui tem 3. A casa decimal aqui foi 3, foi a soma daqui, que aqui foi 1 e aqui foi 2. Aí por isso que eu movimentei ela 3 vezes aqui, porque foi 2 mais 1. Exemplo 3. O preço da passagem de metrô custa atualmente R$ 2,40. Considera uma passagem utilizando esse tipo de condução 2 vezes ao dia, em todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. Qual é o custo? Não é difícil, vamos calcular. Então, ó, o que a gente tem que pensar aqui? Ela deu só um valor, não foi? Geralmente, quando tem 2 valores, a gente vai fazer alguma conta com aqueles 2 valores. Mas vamos refletir aqui o que é que vai acontecer nessa questão. O preço da passagem de metrô custa atualmente R$ 2,40. Considere um passageiro utilizando esse tipo de condução 2 vezes ao dia, em todo dia da semana. Ele utiliza 2 vezes ao dia, certo? Então, a primeira coisa vai ser... a semana possui quantos dias? 7 dias, né? A gente tá considerando de segunda a domingo, né? Que tá incluindo sábado e domingo, a gente não tá tirando nenhum dia. Então, vai ser 7 vezes 2 vezes 2,40. Por que vezes 2? Porque ele tá falando aqui na questão que ele utiliza 2 vezes ao dia. Então, a gente poderia fazer assim, ó. Já que ele utiliza 2 vezes ao dia, seria 2,40 vezes 5,40, né? Se vocês acharem que fica mais fácil, né? Se ele utiliza 2 vezes ao dia, vai ser 2,40 vezes 2, que vai dar 5,40. E 5,40 por dia vezes 7, né? 7 dias. Vai dar o mesmo resultado que essa daqui, tá? Sim, 33,60. Por semana. Exemplo 4. O preço do litro de gasolina é de R$ 2,50. Na condição de um carro completar o tanque com 50 litros, qual vai ser o custo? Então, vai ser... Vamos responder diferente, transformando o valor decimal em uma fração decimal e depois multiplicando. 2,50 é a mesma coisa de 25 sobre 10. Por quê? Ó? Porque essa vírgula ela se movimentou uma vez, ó. É a mesma coisa que eu tivesse dividido por 10. 50 vezes, né, essa fração que a gente fez, vai dar 125. Por que vai dar 125? 50 vezes 25, né, dividido por 10. 50 vezes 25 vai dar 1.250. Quem quiser fazer até na calculadora pode fazer aí, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? 50 vezes 25 vai dar 1.250 e tem esse zero aqui, a gente movimentou uma vez, ó, tá? Aí não precisa aparecer, o zero depois disso aqui não precisa aparecer. O custo vai ser 125. Agora, divisão com números naturais. Do mesmo jeito que a multiplicação é a divisão por qualquer potência de 10, só que dessa vez a vírgula ela vai andar uma casa decimal para a esquerda, para cada zero do divisor. Lembrem sempre que quando a gente está multiplicando, a gente está aumentando aquele número. E a divisão a gente está diminuindo o número. Desse modo, por exemplo, se eu tenho 52, se eu botar a vírgula entre o 5 e o 2, vai ficar 5,2, diminui o número, então eu fiz uma divisão. Se eu tenho 52 e aumenta um zero, vai ficar
520. Aumentou o número, então eu multipliquei. Tá bom? Lembrem sempre disso. Aí aqui eu vou colocar só os exemplos direto, porque a aula tá ficando um pouco longa. Exemplos, né? Eu tenho um número aqui, ó. 1.200.000 dividido por 100.000. A gente vai dividir isso aqui, ó. Ó, é bem simples, tá? Não precisa nem você saber ler o número. Vou dar uma dica bem fácil aqui. Quando a gente tá trabalhando com zero, né? Ó, aqui tem quanto zero em cima? Nesse aqui. 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a dica que eu vou dar? Cortar os zeros, tá bom? A mesma quantidade, lembrem que a quantidade de zeros que tivesse no denominador, eu ia contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 5 zeros aqui, eu posso cortar esse 5 e posso cortar esse 5 também, certo? Que vai ficar quanto? 12 dividido por 1, que vai dar 12. Da mesma forma, a gente vai fazer nessa outra, ó. 5,55 dividido por 10, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? 5,55 dividido por 10. Eu posso repetir o número. Eu posso cortar zero? Nesse caso eu não posso cortar zero porque não tem zero em cima. Mas eu vou movimentar a vírgula quantas vezes? Uma vez, que é o 10, certo? Se fosse o 100 eu ia movimentar duas. Se fosse o 1000 eu ia movimentar 3. Então a vírgula movimentou uma vez e veio pra cá, ó. Tá? Só que aí apaga essa, tá? E vem pra cá. Então do jeito que tá aqui nessa resposta. 220 dividido por 1000, né? Nesse caso aqui, ó. Movimentou duas vezes, aí movimentou a terceira, veio pra frente. E assim vai. Vou tentar acelerar um pouquinho mais a aula. Pronto, pessoal. A aula de hoje é essa, tá? Eu vou colocar só alguns exemplos aqui, só pra ficar mais fácil. Aqui algumas referências da nossa aula, tá bom? De onde foi pesquisado pra poder fazer esse slide. Eu tenho aqui 22 dividido por 10, o que é que eu vou fazer? Repetir o número. Se tivesse zero em cima, eu podia cortar e movimentar uma vez. A vírgula não apareceu aqui, então a vírgula vai estar no final. Se ela tivesse aqui, eu contava a partir do lugar onde ela estava, mas ela não está aparecendo. Se ela não está aparecendo, ela está no final. Então, aqui é um zero, né? Aqui é um 10, só tem um zero, então eu vou movimentar uma vez. Se fosse por 100, 22 dividido por 100. Eu repito 22, certo? E movimentar a vírgula quantas vezes? Duas vezes. Uma, duas. Ó, a vírgula ficou aqui, ó. Ela pode ficar sozinha aqui? Não pode. Porque ela lá atrás ela é diferente do que ela tá lá na frente, tá bom? Vírgula 22 não dá certo, tem que colocar um zero pra completar. Lá no final eu podia deixar 22 tranquilo, sem colocar o vírgula zero. Multiplicando, dividindo ou multiplicando por 1000, a mesma coisa. Certo? Só movimentar a vírgula. Se tiver zero, eu posso cortar o de cima e posso cortar o de baixo. Aqui é mais ainda referência utilizada. Bons estudos, obrigado por ter assistido e até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar, tá certo?